Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, terça-feira, dia 4 de março de 2025, terça-feira de carnaval, eu estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. Nesse vídeo, vamos falar da continuidade de queda do Bitcoin e a pergunta que fica é: risco ou oportunidade? E como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Te convido também a participar do meu grupo de sinais Lobo Cripto Oficial. Lá são sinais 24 horas por dia, são entre 6 a 10 sinais por dia, tem uma taxa de acerto incrível e a mensalidade é por apenas R$ 49,90. Para fazer sua assinatura, é só clicar no link que se encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá e bora lucrar juntos. Bom, meus amigos, bora começar com o que interessa aqui, gráfico diário do Bitcoin, que está sendo negociado a 83.807 dólares. Bitcoin que volta a cair conforme eu alertava no vídeo de ontem. Quem assistiu se deu muito bem, porque eu falei que não estava nada otimista de o Bitcoin ter subido em um domingo, pois ao ter subido em um domingo, gerou um gap na Bolsa de Futuros de Chicago, Bolsa de Futuros de Bitcoin, a CME. Então eu trazia ontem para vocês a possibilidade do Bitcoin recuar para fechar um gap que estava até a região de 85.730 dólares. E o Bitcoin estava aqui em cima e realmente veio para fechar esse gap. Aqui, meus amigos, não foi totalmente resolvido porque temos outro problema aqui. Temos um gap que é de 8 de novembro de 2024 a dia 11 de novembro de 2024, que ficou entre a região de 80.690 dólares até a região de 77.945 dólares. Pois bem, aqui na sexta-feira passada, dia 28, o Bitcoin veio para fechar esse gap, porém deixou aqui de forma parcial. Fechou de forma parcial, deixando o resíduo aqui entre 78.680 até 77.945. Então esse gap continua aberto. Voltando para o gráfico do Bitcoin, temos alguns pontos importantes aqui para falar, porque pelo gráfico diário, o Bitcoin novamente voltou a tocar a média de 200, que é essa linha azul, que é um suporte do movimento muito importante, média de 200. Se perder essa região, começa a complicar e complicar demais. Ontem eu também falava sobre isso, que se viesse fechar o gap, ok, seria importante, mas com isso geraria o quê? Um topo mais baixo que o anterior, e com isso poderia vir para fazer um fundo mais baixo, e daqui entrarmos numa tendência forte de baixa do Bitcoin, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Então, estamos aqui no limite de um movimento, por isso eu fiz a pergunta: risco ou oportunidade? Porque caso o Bitcoin segure aqui na média de 200, poderemos esperar uma recuperação para os próximos dias, e quando a gente olha esse padrão aqui como um todo, me parece muito aqui um padrão de fundo duplo, também conhecido como fundo em W. Bitcoin vem, cai bastante forte até 82.448, segura, sobe forte, foi bater aqui 94.807, depois cai forte, segura no mesmo fundo. Então temos a possibilidade desse fundo em W, que seria bem otimista. Então, meus amigos, a expectativa é: se segurar realmente acima de 82.448, a gente pode ter os próximos dias aqui um movimento de volta do fundo para o centro do W, que é justamente 94.807. Aí, se conseguir romper esse padrão, romper o centro do W, aí show, porque a projeção se torna muito, mas muito otimista, porque tirando a extensão desse padrão em W e jogando no eventual rompimento de 94.807, pronto. Bitcoin poderia buscar essa região aproximadamente de 108.994. E com isso, acredito demais que poderia renovar o topo histórico avançando mais um pouco, tá? Agora, se por outro lado, Bitcoin vier
e perder essa média de 200, de 82,448, eu não estarei nada otimista, porque a movimentação, conforme eu falei, foi essa. Confirmou topo mais baixo que o anterior e pode muito bem voltar para fazer fundo mais baixo e entrar numa tendência de baixa, com topo mais baixo, fundo mais baixo e seguir aqui em forte correção, tá? Então reparem nesses pontos que eu mostrei para você, 82,448 como um limite e o centro do W em 94,807 para a gente voltar, ficar otimista, pois rompendo essa região já faria aqui, ó, topo mais alto que o anterior e aí tem a chance sim de vir buscar projeção, inclusive avançar, rompendo esse movimento lateral que estava. Preciso destacar também que como estava no movimento lateral entre 108,245, temos ainda como projeção, e foi até o fundo, né, de 90,890 e perdeu novamente, a projeção desse movimento é queda até 76.218 aproximadamente, o que não ficaria otimista, pois perderia a média de 200 e faria fundo mais baixo que o anterior. Então, vale destacar isso, certo? Olhando também, meus amigos, o gráfico de 4 horas, olha só, segurou em 82,448, começa a querer formar um fundo, um movimento um pouco mais lateral, porém sem volume comprador. E o volume está decrescente nesse momento, tá? Então há o risco ainda de perder suporte, continuar a queda. Olhando o gráfico de 1 hora também, nada certo aqui, um movimento bem lateral, sem grande volume. E para a gente ficar otimista no curto prazo, tem essa região aqui de 85,149, que essa região temos a média de 21. Então, rompendo a média de 21 numa hora, já dá para ficar um pouco mais animado, porque até agora, tendência de baixa total numa hora, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né? Então, repare essa movimentação. Estava aqui se recuperando muito bem no topo, perdeu a média de 21, que é essa linha amarela no gráfico, tá? Fez o quê? Fundo mais baixo que o anterior. Tentou recuperar, inclusive a região importante de 90,890, que era o fundo do diário, não conseguiu, fez de novo, topo mais baixo que o anterior e voltou para fazer o quê? Fundo mais baixo que o anterior. Novamente, tenta se recuperar, não conseguiu avançar muito, topo mais baixo que o anterior, volta e fundo mais baixo que o anterior. E agora um movimento lateral. Então, para se animar, o rompimento da média de 21, no curto prazo, já daria uma boa oportunidade aqui, acreditando no início de uma recuperação. Antes disso, é tendência de baixa total. Olhando a análise de sentimento, o sentimento do mercado não está favorável, long short ratio voltou a subir demais, o open interest também está subindo, ok? O RSI está em 48,19, ou seja, abaixo de 50, também nada animador. Então, com esse long short ratio subindo forte, não vejo possibilidade nesse momento de termos uma forte recuperação no Bitcoin. Está com mais cara de um movimento lateral. Subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, assim como está os últimos candles das últimas horas aqui, né? E mais um detalhe, olha só a resistência que temos no VPVR em 85,149 para cima. Aumenta bastante essa resistência. Então, realmente, o movimento não será fácil. Vamos ver o suporte 82,448 para continuar acreditando ainda em alguma coisa. Caso perder essa região, começa a complicar e complicar demais, tá? Olhando onde estão as grandes ordens, hein? Aqui para baixo temos ordens fortes na casa de 82 mil dólares, bastante ordens. E as ordens mais fortes abaixo estão concentradas a partir de 80 mil dólares. Então temos um bom suporte aqui para baixo. Já olhando para cima, onde estão as grandes ordens de venda, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me parece aqui essa região, deixa eu estar aqui que fugiu, mas de aproximadamente 83 mil. Espera aí, deixa eu pegar direitinho aqui. Bem pertinho aqui do movimento, na casa de 83.780 a 83.800, tá? Então, bastante ordens aqui nessa região, aumentando inclusive, né?
Então é bem o topinho desse movimento aqui do 15 minutos, 83.800 dólares. Ó. Vamos colocar no 15 minutos para ver essa região aqui. Olha só, é mais ou menos isso, ó. 83.948 foi o topinho, 83.800 tem bastante ordens aqui nessa região, desse topinho anterior do 15 minutos. Então estamos aí no ponto decisivo e vejam só, no 15 minutos perdendo também a média de 21 que tinha recuperado, está vindo para baixo. Então nada certo ainda e está numa região de grande resistência. Olhando o calendário econômico, hoje não temos dados econômicos importantes, então o mercado anda com as próprias pernas, a não ser 23 horas do nosso horário, discurso de Trump, presidente dos Estados Unidos, que não tem ajudado em nada no nosso mercado, né? Está trazendo, na verdade, essa grande volatilidade e meio que está com isso manipulando o mercado. E o que eu tenho dito para os meus alunos ali da comunidade Toca do Lobo e Dominando o Mercado Futuros, que eu faço as lives diárias com eles, né? Já tenho dito há umas 2, 3 semanas que o mercado não está racional, o mercado está emocional e é o pior momento para a gente estar operando, porque não segue uma lógica. Então, da mesma forma que foi a subidona grande no anúncio, ontem veio e recuou com tudo. Então fica nessa manipulação no mercado e não é nada inteligente a gente estar se expondo tanto nesse momento. Eu estou mais observando o mercado nos últimos dias para ver aqui pontos importantes, tanto faz se é para o long, tanto faz se é para o short, mas que o mercado se defina, porque não tem nada definido, está muito volátil e com isso traz sim um grande risco nesse momento de a gente pensar em aumentar a nossa exposição no mercado, né? Justamente por esse movimento irracional, por esse movimento volátil do mercado, certo, meus amigos? Então, olhando só mais um detalhezinho que é o ponto otimista, medo e ganância do mercado, estamos no extremo medo em 15. Quando a gente olha esse gráfico aqui, no máximo dele, a gente sempre repara que as boas oportunidades foram no fundo aqui desse movimento. E olha só, a gente está vindo profundo. A última mais forte que teve foi em junho de 2022, que foi um medo e ganância para o extremo medo no indicador 6. Estamos em 15. Mas olha só, 19 de junho de 2022 não foi o fundo do Bitcoin. O fundo do Bitcoin foi em dezembro de 2022. Então, mesmo com medo aqui no extremo, em 6, o mercado não subiu linha reta. Pelo contrário, segurou um pouquinho, teve uma fraca recuperação, mas depois voltou a cair. E foi para o fundo lá de 15.500 dólares, lá para novembro, dezembro de 2022, beleza? Então não dá para se animar tanto, mas é um indicador que pelo menos topo não estamos, né? Então já começa aqui pensando aí nos próximos meses, quem sabe um movimento aí de continuidade de queda, um movimento mais lateral, formando um novo fundo e depois podendo ter uma recuperação, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!